Bom dia, boa tarde, então, a todas. Hoje, então, na nossa segunda aula, nós vamos dar sequência aos tópicos que nós havíamos abordados na primeira aula, né? Então, aqui fazendo uma recapitulação dos principais pontos que nós vimos na primeira aula, né? Nós vemos que a que o terroir, então, a chamada, e que influencia diretamente na qualidade da uva e do vinho, ele é uma expressão francesa, né, que não tem, na verdade, uma tradução literal para o português, mas que seria, né, os diversos fatores que influenciam a qualidade da uva ou do vinho. Então, esses fatores sendo os fatores biológicos, né, o tipo de porta-enxerto, a variedade que está sendo utilizado, o solo, os fatores climáticos, como temperatura, precipitação e a radiação. E além desses, né, o que que o homem, né, mais influencia é em relação ao manejo do dossel vegetativo. Então, né, o que a disciplina se propõe é abordar essas técnicas, né, de manejo do dossel vegetativo. Bom, os físicos, então, que nós vamos ver aqui na disciplina hoje, né, no primeiro encontro nós vimos as podas especiais, sobretudo para a geada e para o granizo, e também vimos, né, as vantagens aí que o anelamento ou incisões anelarem transferem, né, proporcionam tanto para a qualidade da uva e do vinho, como também para a quantidade, né, em aspectos mais quantitativos. Hoje nós vamos nos deter principalmente na poda verde, né, a desponte, desfolha e desbrota. E depois também nas outras aulas, né, nós vamos estar abordando estamos abordando em referência às técnicas de manejo, né, em relação aos químicos, né, reguladores de crescimento ou fitormônios que podem também estar sendo aplicados visando então modificar o comportamento fisiológico da videira. O granizo, então, nós vimos que, que a poda, após uma chuva de granizo, né, se esse granizo, se essa saraiva acontecer após a floração, meio que não se tem muito o que fazer, né? O dano já está causado. Mas se for antes da floração, deve-se eliminar as áreas lesionadas e então, a partir da eliminação dessas áreas lesionadas, também já vai haver então uma nova brotação, e a partir dessa nova brotação poderá então emitir ramos mistos, né, que, que com flores e vegetação, e a partir então disso ter uma nova safra. Já se o granizo ocorrer 30 dias após a floração, essa poda não vai ser muito eficaz. Já quando o granizo ocorre de forma bastante intensa, né, que daí ocorre perdas até 100%, né, o que deve ser feito? Deve ser feita a poda voltar lá do início, né, fazer a poda de formação, produção, igual aquela poda seca efetuada no inverno, né? Então, se eu estou trabalhando aí, por exemplo, com um cordão esporonado, com um método de poda, eu vou deixar ali novamente, né, retirar toda aquela brotação que está danificada pelo granizo e deixar somente os esporões, né, com duas, três gemas. E também nos braços da videira, por exemplo, ou nos ramos que eu mantiver, né, sempre fazer a aplicação se possível, de fungicidas de contato, né, para que promova a cicatrização desse ferimento, evitando a entrada de micro-organismos, sobretudo fungos, né? Então, vocês têm diversas moléculas que podem ser utilizadas, como as que estão demonstradas no slide. E também pode fazer uma adubação nitrogenada
visando então acelerar essa nova brotação, certo? Aqui vocês observam, então, após o granizo, foi deixado ali somente os esporões, né, e retirada todas as brotações que ocorreram na primavera. A geada, né? Nós temos aqui na região do Planalto Catarinense um grande problema de geadas tardias, né? Isso influencia diretamente também no manejo, na escolha das cultivares e no local que será instalado, a princípio, o vinhedo, né? Então, por exemplo, nas varas, né, nos ramos, quando a geada atingir a brotação, né, deve-se botar imediatamente acima da última gema que tenha permanecido funcional, certo? E nos esporões, como vou ter menos gemas, eu vou deixar somente a gema basal, certo? E isso é uma coisa bastante importante, porque, como comentei na aula passada, muitas vezes essa poda que eu fizer, sobretudo para uvas viníferas, essa nova brotação vai ser só de ramos vegetativos. Ou seja, eu vou ter uma pequena produção ou uma produção quase nula, já que vão ser ramos vegetativos para as uvas viníferas. Agora, se vocês pegarem europeias, por exemplo, que tem uma elevada fertilidade, né, daí assim, aí sim já se pode ter haver a brotação de ramos mistos após uma geada tardia, por exemplo. Daí que então demonstrei aqui que sim, que nós temos aqui no Planalto Catarinense problemas com geadas, né? Em outubro ocorre geadas ainda, e que já é um período então que a brotação das videiras já está completamente, que as videiras estão completamente brotadas, né? Com brotos bastante longos, inclusive, certo? Então aqui vocês observem, né? Algumas videiras que têm pouca exigência em calor, ou seja, os primeiros calores que fizerem, elas já vão começar a brotar. E até outras videiras que já sim necessitam de uma alta exigência de calor. Então, elas são mais tardias, pode-se dizer assim. Certo? Então, daí também foram apresentados alguns trabalhos ali tentando, já num outro aspecto, que seria em relação a uma poda, fazer uma poda tentando atrasar a brotação, para que dessa forma fugisse dos períodos de geadas, né? Então, aqui, além da fugida da geada da primavera, também atrasar a maturação. Só que eu tenho que ter muito cuidado aqui, como foi demonstrado nesse trabalho, que se eu atraso muito a maturação, eu vou lá chegar em maio e essa uva não vai estar completamente madura. E aí já começa a cair as temperaturas novamente e eu não vou ter uma completa maturação desta uva e o vinho vai ser, então, é claro, de melhor qualidade. Mas como é que é feita, então, essa brotação, essa pré-poda? É realizada quando as videiras já iniciaram a brotação ali, no início, no final de setembro, mais ou menos, mas ainda não apresentem brotos maiores do que 5 centímetros. Então, eu espero atingir mais ou menos 5 centímetros de brotos e aí sim faço a nossa poda tradicional de inverno, por exemplo, cordão esporonado, ou outra que for feita no vinhedo, certo? Eu não posso também deixar podar quando esses ramos estiverem mais do que 5 centímetros, porque daí eu vou acabar retirando esses ramos muito grandes, mais de 6, 7, 10 centímetros. E isso vai fazer com que uma grande quantidade de, de reservas que foram direcionadas para esses brotos, eu vou acabar retirando eles. Isso vai causar um esgotamento da planta, né, da videira, e, consequentemente, então, uma menor produção, menor produtividade e menor qualidade da uva, certo? Aqui, então,
que foi o último aspecto que foi comentado na última aula, né, o anelamento ou a incisão anelar, que é a remoção de uma pequena porção de casca, né, do tronco ou dos ramos lenhosos, né? O que é o efeito fisiológico? O que isso causa na videira, né? Vai fazer um acúmulo de carboidratos nas partes acima da lesão, devido à interrupção temporária da translocação da seiva elaborada para o tronco e raízes. Ou seja, o que vai acontecer? Todos aqueles fotoassimilados, açúcares, carboidratos que são produzidos são elaborados nas folhas, né? Eles vão se manter no dossel vegetativo e não vão ser mandados para as raízes e nem para a parte abaixo do fisionelamento, já que eu vou fazer um dano no floema, que é onde são transportados esses compostos. Dessa forma, eu vou ter, então, no dossel vegetativo, maior quantidade de carboidratos, e isso vai fazer então, com que tenha um melhor desenvolvimento vegetativo dessa planta, né? Também maior número de bagas, tamanho de bagas e também melhor características de cor, aroma e sabores no vinho, certo? Também se pode utilizar o anelamento, além de melhorar a qualidade, né, para aumentar o tamanho das bagas, tamanho das bagas, e também para antecipar a maturação, certo? Aí para que eu vou querer antecipar a maturação, né? Diferentemente da poda tardia que eu comentava anteriormente, essa antecipação da maturação serve para as variedades que são muito tardias, ou seja, elas, por exemplo, o Taná é uma variedade que o pessoal não planta tanto aqui porque ela é extremamente tardia. Então ela pode adentrar ali o mês de maio, mais ou menos, e não ter completado a sua maturação. Então talvez, né, seriam interessantes realizar trabalhos tentando ver se com o anelamento pudesse haver uma antecipação dessa maturação, porque de maneira geral, quando não é feito o taná ou uma outra variedade mais tardia, né, ela pode ocorrer o risco de não completar a sua maturação. Algumas coisas, né, uns cuidados que deve ter em relação ao anelamento para que ele não realizem somente realizar em plantas que são adultos, né? Porque senão ela não vai ter as suas raízes formadas e nos primeiros anos a gente quer um bom desenvolvimento radicular. Ele não deve ser feito todos os anos, já que ele causa o impedimento da chegada de carboidratos nas raízes. E se isso for feito todos os anos, elas vão ficar sem nutrição, elas vão crescer cada vez menos, até paralisar o seu crescimento. E a gente sabe como as raízes são importantes para a absorção de água e nutrientes para as videiras. E além disso, né, esse anelamento, então ele deve ser feito, ensilar a área com produto à base de cobre, alguma calda, algum fungicida cúprico, justamente porque esse anelamento pode ser uma porta de entrada para fungos e para bactérias de lei. Bom, entrando no assunto de hoje, que será a poda verde propriamente dita, né, que são basicamente três operações que são feitas, né, que são definidas como poda verde: a desfolha, a desbrota e o desponte, né? Alguns colocam também o desnetamento, mas eu acho que o desnetamento ele está incluído dentro da desbrota, né? Que o desnetamento, já adiantando, é a retirada das feminelas ou netos, como são conhecidos. Então, nessa primeira imagem, vocês já podem observar, né? Foi feita a poda verde, foi realizada a poda verde nesse vinhedo, no sistema de condução em espaldeira, em que foi feita, sobretudo, a gente pode observar a desfolha, ou seja, como esses cachos aqui
ficaram mais expostos à luz, em uma melhor aeração, e isso vai influenciar, sobretudo, na melhor aplicação dos produtos fitossanitários, né, que vão conseguir atingir o alvo mais facilmente. Da mesma forma, também vai haver uma maior aeração e insolação, fazendo com que ocorra uma menor quantidade de doenças, né, uma menor incidência de doenças, já que ele vai estar com maior aeração e maior insolação. E também, né, essa maior insolação também permite uma maturação mais completa dos cachos e das bagas de uva, né, uma melhor formação dos compostos de cor e aroma, por exemplo, certo? Então, definições de poda verde, né? É uma série de operações realizadas durante o ciclo vegetativo com os tecidos da videira ainda em estado herbáceo, ou seja, né, ainda em estado quando ela está em crescimento, quando os ramos ainda são mais tenros, né, de forma mais precoce. Da mesma forma, diferentemente da poda seca de inverno, ou poda de inverno, que aí sim é quando os ramos já estão lenhosos e mais lignificados. A finalidade da poda verde é facilitar a penetração da luz solar, como eu comentei, a circulação do ar e do calor, certo? E qual que é o resultado, né? Eu também já comentei alguma coisa em relação a reduzir a incidência de doenças e também isso gerando uma economia de fungicidas e também, né, impactando diretamente na saúde do consumidor e do produtor, sobretudo que está ali aplicando esses produtos, também do vinho de melhor qualidade, né? Tem inúmeros casos de que muitas vezes o vinho, quando são aplicados muitos fungicidas e não respeitados o devido período de coerência, e essas uvas elas são colhidas e levadas à vinícola para a elaboração do vinho, e acontece uma parada de fermentação, justamente porque os fungos que transformam o açúcar da uva em vinho, né, como você sabe, em álcool, perdão, são similares aos fungos, né, Saccharomyces cerevisiae. Então, se tem resíduos de fungicidas ali, vai matar todas essas leveduras, vai eliminar todas essas leveduras que eu apliquei, que eu coloquei para fazer a fermentação, certo? E além disso, também essa maior insolação aqui na parte mais basal aumenta a fecundação das flores, né? Vai ter uma melhor circulação de vento também e de agentes que vão causar que são o pólen, né? Que disseminam o pólen, fazem a polinização. E além, então, delas estarem mais ensolaradas, o que resulta numa maior fecundação das flores. Dessa forma, né, em resumo, o que a poda verde se propõe? A equilibrar o desenvolvimento vegetativo e a produção visando a melhoria da qualidade da uva. Para executar a poda verde de forma correta e que eu não causo danos à qualidade e à quantidade de uvas produzidas, é muito importante ter em mente alguns princípios bem básicos, em relação que vocês devem ter visto isso, né, nas disciplinas de fisiologia vegetal, mas nós vamos recapitular alguns deles, né? O primeiro deles são aqui: o crescimento e a atividade vegetativa dependem do número de folhas desenvolvidas. Ou seja, quanto mais folhas eu tiver no dossel, elas vão estar mais, se elas já forem folhas maduras, elas vão ser fonte, né? Elas vão estar ali
produzindo os fótons assimilados e aumentando o vigor do dossel. Da mesma forma, as folhas de sol realizam mais fotossíntese do que as localizadas na sombra. Então, aí vocês já podem ver que, de maneira geral, é importante a retirada das folhas de sombra, já que elas estão realizando menos, são menos eficientes, né? E estão ali mais atrapalhando a insolação, a circulação de ar, etc. Da mesma forma, em climas quentes e secos, o pleno verão favorece as plantas de sombra. E o desenvolvimento dos ramos, isso é muito importante, é inversamente proporcional ao seu número. Ou seja, quando se eu tenho muitos ramos, de maneira geral, esses ramos eles são menos desenvolvidos. Ou seja, eles têm um menor comprimento e diâmetro. Já se eu tiver poucos ramos, geralmente eles vão dar uns lançamentos bastante grandes, né? Porque é menor número de ramos, então eles acabam concentrando para si todo esse vigor que a planta está demonstrando. Um outro ponto é que a atividade vegetativa está diretamente relacionada com a posição da planta e da orientação. Ou seja, plantas que são mais orientadas ao sol e também que os ramos que estão mais expostos ao sol, eles têm um maior desenvolvimento vegetativo, uma maior atividade vegetativa. E assim como o desenvolvimento dos cachos é inversamente proporcional ao seu número. Ou seja, quando eu tenho cachos bastante grandes ou com bagas bastante grandes, de maneira geral, eu vou ter menos cachos por hectare. Enquanto que do inverso também é verdadeiro. Ou seja, se tiver cachos bastante pequenos, eles tendem a ser em grande número, certo? Porque a planta ela tenta sempre buscar um equilíbrio para o seu desenvolvimento. Bom, agora nós vamos falar dos primeiros fatores, é a desfolha. A desfolha ela é um manejo que visa o equilíbrio da relação folha e fruto. De maneira geral, os vinhedos localizados em regiões de altitude, né, aqui no estado de Santa Catarina, mas também na Serra Gaúcha, eles apresentam como característica principal o elevado vigor vegetativo. E esse vigor ele é causado pelo quê? Pela utilização de porta-enxertos vigorosos. Se nós formos ver, né, o que é majoritariamente utilizado aqui é o Paulsen 1103, né? Então, ele é um porta-enxerto muito vigoroso e isso causa inúmeros, né, esse elevado vigor, né, causa inúmeros benefícios, causa malefícios, na verdade, né? Eu vou ter, claro, uma grande quantidade, uma grande produção por hectare, mas essa produção vai ser de bagas mais diluídas, né? Então, para a qualidade do vinho, seria ideal um porta-enxerto com menos vigor que o Paulsen 1103. Da mesma forma, aqui a região do Planalto Catarinense, os principais solos ou classes de solos aí, né, que temos são os neossolos. Esses neossolos, eles são, como o nome já diz, são solos recentes e por isso, então, eles não foram intemperizados e os nutrientes eles permanecem aí em maior quantidade quanto comparado aos solos da fronteira, por exemplo.
E outra coisa, né, por último, outra causa desse excesso de vigor, né, é as características climáticas propícias ao crescimento vegetativo. Essas características climáticas, elas são principalmente o excesso de chuva que nós temos, né, que vai a quase 1.600, 1.700 milímetros por ano, de maneira geral bem distribuídas. Isso faz com que, então, a planta ela tenha muito vigor e ela seja bastante vigorosa. A desfolha, então, os benefícios que ela realiza. Ela aumenta a temperatura, radiação solar e a aeração da região dos cachos. Ela melhora a coloração e a maturação das bagas. E ela tenta, então, reduzir a incidência de podridões de cacho, já que, como já havia comentado no último aula, as podridões de cacho nós temos muitos problemas aqui na nossa região. Então, deixando esse ambiente mais aerado, mais ensolarado, vai fazer com que essa podridão de cacho diminua e também fazer com que essa podridão de cacho diminua e também uma maior insolação e aeração. Nessa imagem, então, eu trouxe ela para vocês porque é bem interessante. Aqui do lado esquerdo, uma planta que ainda não foi feita a desfolha, e do lado direito, a planta que já foi feita a desfolha, né? Então, vocês observam como pode-se notar, né, que haveria uma maior ventilação, uma maior aeração nesse pomar, e assim como maior incidência do sol, melhor também a aplicação de fungicidas que iriam te atingir, no caso das podridões, né, diretamente no cacho. A desfolha, então aqui a outra imagem, né, de onde são retiradas as folhas das plantas, né? Alguns autores assim mais antigos dizem aí que é para manter em torno de 8 folhas, de 6 a 8 folhas acima do cacho, certo? Mas essa é algo que a gente não pode extrapolar para todas as variedades, para todos os lugares, certo? Então, por isso da importância de realizar experimentos locais, né? Cuidados com a desfolha, né? Então, também a gente não tem que saber que tem momento para fazer desfolha, que ela não pode ser, sobretudo, muito intensa, já que, se ela for de maneira exagerada, ela pode trazer prejuízo, certo? Então, quando causa uma desfolha muito intensa, eu estou tirando os órgãos, as folhas que fazem a fotossíntese da planta. Então, vai ocorrer uma menor acumulação de açúcar nos frutos se ela for muito intensa. Pode haver a maturação incompleta dos ramos e da uva, já que eles vão ter uma pequena quantidade de folhas para fazer fotossíntese, né? E desencadear essas ações fisiológicas, né? E também, sobretudo nas uvas brancas, é que quando a desfolha é muito intensa e as plantas e os cachos, perdão, ficam expostos ao sol, pode ocorrer a ocorrência dessas escaldaduras ou queimaduras, sobretudo nas uvas brancas, mas também nas uvas tintas. Então, quando fizer a desfolha, muito cuidado nessa hora, certo? Desfolha. Quando fazer, né? Então, ela deve ser feita na virada da cor, assim que durante a virada da cor da uva, né? O início da mudança de cor, certo? No entanto, nos últimos anos, inclusive, a gente vai ver um trabalho agora, bem específico para o Planalto Catarinense, que existe uma tendência de realizar a desfolha principalmente antecipada, visando né, que os objetivos advindos da desfolha sejam ainda maiores.
Então, Wurz e colaboradores, né, fizeram experimento com trabalhos para a realização do desfolhe da videira em regiões de elevada altitude nos estados de grão vinho e grão ervilha. Certo? O que foram os resultados que eles encontraram? Observem só. Aqui é o efeito das épocas no detalhe da fertilizeira de gemas e na maturação tecnológica de cultivos de vites viníferas, certo? Então, em relação a índice de fertilidade, você observa que ali no grau de grão chumbinho, por exemplo, foi onde teve uma maior fertilidade em relação ao número de caixas para o ramo. E foi, né, quase que o dobro ali da opção sem desfolhe. E também já em relação aos sólidos solúveis, esse talvez seja um aspecto um pouco mais interessante para a indústria enológica, onde para a safra 2016, por exemplo, o sem folha retirou 19A e o segundo colocado, né, ou seja, foi o menor quantidade de BRICS, né, enquanto que lá em Grão-Vilha você teve quase 1 grau a BRICS a mais, somente por não realizar o desfolhe. Da mesma forma que o grão de amendoim não diferiu estatisticamente em relação aos outros dois, certo? E a acidez total, será que essa desfolha ela tem alguma ação sobre a acidez? Para a safra 2016 se observa, né, que houve resultados bastante contraditórios em relação a isso, né? Sem desfolha teve 1,69, enquanto que o grão ervilha, que é onde a gente está tendo os melhores resultados, teve 1,57, então teve uma pequena diminuição da acidez, certo? Como que é feita essa desfolha? Então, o efeito das épocas de desfolha na maturação fenológica de caixa de videira vitis vinífera e Cabernet Sauvignon na região da altitude do Sul. Bom, em relação aos polifenóis totais, aqui no centrar, vamos usar a ferramenta aqui, no centrar no ano de 2016. O que aconteceu? Em relação aos polifenóis totais, sem desfolha foi em torno de 1.900, enquanto que em grão chubinho foi 2.831. Então, é o dobro, né? É o dobro de miligramas de polifenóis totais que eu teria numa planta que não foi feita a desfolhe, certo? As antocianinas, vamos ver, nos deter também aqui no ano de 2016, por exemplo, em que, onde não foi feita desfolhe, teve 1,67,3 miligramas por litro, enquanto que onde houve desfolha, sobretudo no grão ervilha aqui, houve 2,37. Então, é uma diferença bastante expressiva para esse parâmetro antocianinos. Bom, falado da desbrota, agora da desfolha, agora vamos falar um pouco da desbrota. Bom, a desbrota, ela é então uma segunda maneira, né, de fazer a poda verde, né, e ela consiste basicamente na supressão, ou seja, na retirada das brotações que são indesejadas ou desnecessárias na videira. O que seriam essas brotações indesejadas, né? São ramos ladrões. O que são ramos ladrões? São aqueles lançamentos, ramos com comprimento muito elevado, né? Que geralmente eles são vegetativos, ou seja, eles não vão frutificar, somente produzem folhas,
e geralmente também são muito eretos e causam sombreamento, e como a gente sabe, não é sombreamento que a gente quer no nosso vinhedo. Então, a retirada de ramos ladrões, de ramos estéreis, ou seja, ramos somente vegetativos. Para a gente constatar isso, é somente se eu fizer essa desbrota após a floração, porque até então a campo fica difícil de ser visualizado. Né? Também brotações que surgem de gemas latentes do tronco ou dos braços. Essa daqui a gente chama muito das gemas casqueiras, né? Que nascem então dos braços. Isso é mais comum, sobretudo para variedades as americanas, né? Que brotam bastante, a Isabel, por exemplo, né? Que tem uma elevada fertilidade. E essas gemas que brotam nos braços também, da mesma forma, elas vão ser vegetativas somente, não vão ser gemas mistas, que são vegetativas e floríferas. A não ser, a gente pode utilizar, se às vezes quiser fazer um braço estiver muito velho, né? Que eu fiz muito, tem muitos, eu fiz muita poda, deixei muitos cordões, deixei muitos esporões, né? Eu quero fazer uma substituição desse braço. Daí sim que eu posso então podar aquele braço e deixar esse ramo que esteja numa boa posição para tentar formar então um novo cordão, um novo braço. Outras gemas, outras brotações desejadas seriam então os ramos fracos e também que sejam produtivos, mas que tenham uma produção em excesso, né? Porque daí o que vai acontecer? Eu vou ter uma produção de muitas toneladas por hectare e aqueles compostos de açúcar, de aromas, de sabor, antocianinas, etc., carboidratos, vão acabar se diluindo, já que eu vou ter uma produção em excesso. Então, a recomendação é que deixar apenas um broto por nó. Nessa imagem, então, vocês observem, né, que essa desbrota ela consiste na supressão vocês observem, então, aqueles ramos aqui, né, que pode ser feita a desbrota, esses ramos que nasceram aqui dessas gemas casqueiras, como o pessoal chama muito, né? Os produtores geralmente chamam que esses aí são ramos que estão ali, não têm utilidade nenhuma, podem ser retirados. A não ser no caso, por exemplo, que eu queja, por exemplo, esse braço aqui, se ele estiver muito doente, né? Por exemplo, eu posso então podar ele e conduzir um desses ramos para tentar fazer um novo cordão, por exemplo, um novo braço, certo? Mas daí vai depender do objetivo, né, que eu vou querer. Mas existe sim, que existe, né, essa possibilidade. Aqui, aquilo que eu comentei, então, deixar sempre retirar o excesso de brotos, mesmo que sejam brotos floríferos, né? Ou seja, que vão produzir frutos, mas se tiver um excesso, né? Como observado aqui nessa imagem da direita, né, eu tenho um excesso de brotação ali. Eu vou deixar só uma brotação, para que essa brotação então não tenha uma produção em excesso, e também para que os tratamentos fitossanitários possam atingir o alvo mais facilmente, para que tenha uma maior insolação, uma maior aeração, diminuindo então a incidência das doenças. Aqui, então, como eu havia comentado, dentro da desbrota existe o desnetamento. Que o desnetamento é a retirada de brotações secundárias, também conhecidas como netos ou feminelas, que se vocês observarem, ela se encontra aqui nesta imagem. Ela é uma pequena folha, né, que ela vai sair ali junto com a gema
no lado oposto do cacho, né? Então, a gente faz essa retirada, deixando apenas sem esses netos ou sem essas feminelas. Quanto mais cedo realizado sua retirada, quando mais cedo é realizada, mais fácil é a sua retirada, já que depois, quando ela estiver muito desenvolvida e eu for arrancar ela, isso aqui é feito, elas são arrancadas mesmo, né, manualmente, pode acabar danificando o nó aqui e podendo causar danos ao crescimento e à circulação de nutrientes aqui para o cacho. Da mesma forma, então, por que tem que ser retirado esses netos, né? Essas feminelas, como a gente chama. Porque eles geralmente não fazem fotossíntese, ou eles vão fazer fotossíntese muito tardiamente. Eles são drenos de fotoassimilados, não são fonte de fotoassimilados. Ou seja, ele vai estar diretamente competindo por fotoassimilados com este cacho de uva que está se formando aqui. E essa baga, então, consequentemente, vai ter menor tamanho, menor concentração de carboidratos, menor o grau BRICS, né? Então, por isso, a importância dessa retirada. E também essa brotação aqui, né, se ela estiver em excesso, ela acaba causando também, né, uma redução da insolação, redução da aeração. Então, sempre tentar fazer o desnatamento ou a retirada dessas feminelas. É um manejo muito importante. Aqui, então, vocês observem nesse trabalho realizado no com a cultivar Sangiovese, em São Joaquim, né? Ele comparou, então, 2 ciclos, diversos parâmetros, comprimento do cacho, massa, relação cacho-rax, etc., em 2 ciclos da videira. Então, ele comparou com feminela, aqui na coluna, na coluna da esquerda, e sem feminela. Então, o que será que teve de diferença, né? Vocês observem que aqui, ó, em relação ao comprimento do cacho, não houve diferenças com e sem feminela. Em relação à massa do cacho, houve diferenças, né? Onde teve sem feminela uma massa de cacho em cachos menores, né? Mas depois a gente vai ver que outros atributos acabaram melhorando, sobretudo da qualidade da uva. O número de bagas, né? Também sem feminelas, com feminela houve maior número de bagas, né? Perdão, o número de bagas não houve diferenças significativas entre com feminela e sem feminela. Em relação também ao diâmetro da baga, não houve diferenças, né? Mas sim que ele percebeu diferenças e bastante grande em relação aos sólidos solúveis, né? Em relação aos parâmetros qualitativos, sobretudo ele foi observada essa diferença, onde com feminela foi em torno de 17,7 grau Brix, e já o sem feminela, então, realizando esse desnetamento, foi para 20,7 para cultivar Sangiovese. Então, vocês vejam que foi um grande ganho nesse aspecto qualitativo. E depois esse grau Brix, né, esse açúcar, será lá convertido em álcool e também os compostos secundários na fermentação, originando um vinho, consequentemente, de maior qualidade. Em relação também às antocianinas, né? Muito importante esse aspecto para a coloração do vinho. Também houve diferenças, né? Em que houve também, para a safra 2007 e 2008, por exemplo, uma muito maior quantidade de antocianinas facilmente extraíveis no tratamento em que foram retirados a feminela, comparativamente ao tratamento que continuou com feminela. Então, ali, mais outro aspecto qualitativo importante em relação à coloração do vinho, né, para ver como essa
esse manejo, né, influencia diretamente na qualidade do vinho. E para completar, também o índice de polifenóis, também outro atributo qualitativo, né, da videira e que vai se refletir no vinho, também foi aumentado com a retirada das feminelas, o que então denotariam vinhos de maior qualidade. Isso foi para a uva Sangiovese. Eu não coloquei a tabela aqui, mas para Tempranillo não houve diferenças significativas para nenhum dos fatores, enquanto para Sangiovese sim que houve. Então é necessário sim que esses manejos, né, eles sejam adaptados e sejam bem pensados, porque para alguns anos, como vocês viram ali, eles podem dar resultado, outros eles não podem dar resultado. Para algumas variedades podem dar resultado e para outras variedades não podem dar, certo? Então tem que ser executado trabalhos bem direcionados às combinações de variedades, sobretudo de locais que são realizados, para ver se ele tem o efeito ou não, certo? Bom, agora vamos passar então para o a última poda, tipo de poda verde, né? Que é o desponte. O desponte nada mais é que a retirada ou supressão das atividades, das extremidades dos ramos. Né? Ele é necessário em videira cujo vigor não foi controlado por práticos de manejo para manter as suas copas em dimensões, né, pré-estabelecidas e manter a iluminação. Porque o que acontece? Se eu tiver copas muito altas de videira, num sistema em espaldeira, por exemplo, ela vai acabar sombreando a, a linha de espaldeira do lado, né? Então, isso vai causar perdas tanto qualitativas, né? Sobretudo qualitativas, por causa deste sombreamento, certo? Então, o desponte é um manejo que, quando realizado, a gente tem que ter muito cuidado de quando que vai realizar, já que ele, se realizado no período que não é adequado, isso é muito importante, ele estimula o desenvolvimento de feminelas em todo o ramo. Por isso, ele deve ser feito sempre após a floração, tá? E não antes da floração, porque senão ele vai acabar estimulando o desenvolvimento dessas feminelas. E, como a gente viu, as feminelas onetos, elas não são interessantes para o que tenha-se no vinhedo, né? Então, a dominância apical, né, vai favorecer a redução ou a retirada dessa dominância apical, que é realizada pelo desponto, vai favorecer a maturação e a brotação das gemas que estão mais na base, mais perto do cordão, por exemplo, proporcionando maior equilíbrio da vegetação, certo? Um aspecto muito importante, né, é que as folhas são, enquanto elas estão crescendo, ou seja, enquanto elas não estão na sua maturidade completa, né, elas, mais ou menos 2 semanas, mais ou menos após elas brotarem, elas são consumidoras, né, consumidoras de fotoassimilados, ou seja, elas são drenos de fotoassimilados. Né? Depois dessas 2 semanas, mais ou menos, claro que isso varia com o local, com o clima, com a temperatura, né? Mas depois dessas 2 semanas, aí sim elas já estão maduras, essas folhas, e aí sim elas são fontes de carboidratos, né? Elas começam a exportar, né? Tendo uma fotossíntese líquida positiva e contribuem para a maturação do cacho. Aqui então vocês observem nessa imagem, né? Como esse excesso de vigor pode ser prejudicial, né? Isso aqui, com certeza, no sol da manhã, né, ou da tarde, ela estaria então sombreando as, a linha de espaldeira do lado, né? E não é isso que a gente preconiza.
né? E essa supressão, de maneira geral, os produtores eles realizam como? Retira todo o ramo que estiver, poda, né? Suprime, retira a extremidade do ramo que tiver acima do último fio do aramado da espaldeira, certo? Por que que é importante, né? Agora a gente vai ver um pouquinho da fisiologia da importância de haver esse desponto, certo? Então, como é que acontece? Vamos ver essa fisiologia do crescimento dos ramos da videira, né? Aqui nós temos aqui nessa condição em que os ramos ainda não estão maduros, perdão, que as folhas ainda não estão maduras, elas estão brotando, então as folhas são abastecidas pelas reservas que estão lá no lenho, que estão no tronco, nas raízes. Então, aqui elas ainda são dreno, elas estão recebendo fotossimilados e não estão produzindo ou produzindo muito pouco. Após, então, com o avançar dos estágios, do estágio, com o avançar, então, do estágio fenológico, né, já começam a aparecer folhas que são fontes, né, que já estão maduras, enquanto as outras, essas aqui são uma folha mais velha, então foi a primeira que brotou, né? Então essa daqui já acaba sendo fonte, enquanto as demais ainda continuam sendo dreno de fotoassimilados. Com o avançar da maturação, do crescimento desses ramos, então já começa inclusive a surgir as flores aqui, se vocês observarem, né? Eu não tenho 6 a 8 folhas mais ou menos, então daí o que acontece? Aí já tem uma grande quantidade, uma boa quantidade de folhas que estão ali fazendo fotossíntese, que estão produzindo fotoassimilados, e há um crescimento das raízes e crescimento também das flores e dos frutos. Com o passar da maturação, então, né, quando nós temos em torno de 10 folhas, mais ou menos, né, o que que acontece? Começa a e só as folhas, que a maioria das folhas são dreno, né? Que a maioria das folhas são fonte, perdão, ou seja, estão produzindo fotoassimilados, e só as da ponta que são drenos, e os cachos. Então, daí isso aí, conforme vai aumentando, né? Conforme esse ramo vai se desenvolvendo, vai aumentando o número de folhas que são fonte, né? Que são ali fazendo fotossíntese líquida negativa, certo? Conforme o crescimento desse ramo. E o que que acontece? Quando eu faço o desponte, eu vou retirar, então, a porção apical, ou seja, só um momento, eu vou retirar a porção apical, então, ou seja, eu vou retirar justamente aquela porção que é a que está sendo, que está consumindo fotoassimilados, além dos cachos, é claro. Isso tem um efeito fisiológico bastante interessante, né? Porque daí então vai causar um aumento, uma maior disponibilidade de fotoassimilados para os cachos aqui, certo? Porque eu retirei um dreno aqui. Então, só eles que vão continuar como dreno, então vão ter maior disponibilidade de reservas, de fotoassimilados e de outros compostos. Então, eles vão estar mais nutridos, certo? Então, essa que é a grande importância de fazer o desponte das plantas, de retirar essas partes que são desnecessárias. Aqui, então, vocês observem que depois, quando é feito esse desponte, ocorre um crescimento maior, né, das folhas, das brotações laterais, né? Isso a gente tem que cuidar para que não tenha um excesso de brotação lateral, porque e também das feminelas, como já foi dito, né? E depois, mas sim que há um maior equilíbrio vegetativo da planta
por ter feito esse desponte e por causa da emissão dessas brotações laterais, né? Já que ela vai ter um dossel mais preenchido, né? Após a colheita, então, essas folhas elas continuam fazendo fotossíntese e vão depois, após a colheita da uva, vão acabar transferindo ou translocando esses carboidratos advindos da fotossíntese para as raízes. E para as raízes e também para o caule. Isso é muito importante, porque no próximo ciclo vegetativo, para dar o início da brotação, o start da brotação do próximo ciclo vegetativo, esses carboidratos armazenados no caule e armazenados nas raízes é que vão ser utilizados para reiniciar essa nova brotação após a realização da poda de inverno. Nesse trabalho que foi executado então aqui na região de São Joaquim, né, por pesquisadores da EPAG, né, então isso é denominado desponte de ramos de videira. Esse é feito na qualidade dos frutos de uva Merlot sobre dois tipos do porta-enxerto, o Paulsen 1103, que é muito utilizado aqui, e o Koderk 3309. Então, o que eles testaram? Eles testaram 4 alturas de desponte. A primeira, deixando esses ramos bem compridos, né? Deixando em torno de 4,5 metros quadrados por quilo, certo? O segundo com 2,5 metros quadrados por quilo, então já foi realizado um desponte um pouco maior. O terceiro com 2 metros quadrados por quilo de uva, né? Então um dossel mais compacto, vamos dizer assim, né? Menor. E o primeiro com 1,5, certo? Então, vocês podem analisar dessa forma, ou também, né, que como eles deixaram a testemunha, né, sem a realização de desponte, que ficou com essa quantidade, depois desponte no quarto arame de condução, que esse aqui é o que o pessoal geralmente faz de manejo, é deixando no quarto arame de produção do cordão esporonado, e depois, que ficaria 0,25 metros do cordão esporonado, depois o desponte na metade do terceiro arame, a 1,3 do cordão esporonado, 1,3 metros do cordão esporonado, e o C desponde no terceiro arame, então apenas 0,8 metros do cordão esporonado. Então, com uma área fotossintética aqui, que poderia ser considerada uma área fotossinteticamente ativa bastante diminuída. Mas vamos ver o que será que eles obtiveram de resultado. Será que é melhor deixar uma grande quantidade de folhas, uma grande quantidade, ou uma quantidade bastante reduzida de folhas? Será que elas vão ser suficientes para nutrir a minha produção de uvas? Então, aqui os atributos, um dos atributos que eles avaliaram. Certo? Então, em relação às antocianinas, né, composto do vinho muito importante. Eles viram que até deixando 2,5, mais ou menos, então, deixando entre 2,5 e 3, mais ou menos, é onde eles obtiveram, tanto para o porta-enxerto Paulsen, como também para mais ou menos o Koderk 13, mas mais para ambos os porta-enxertos, eles observaram que tendo ali então 2,5 a 3 metros, uma área foliar de 3 metros quadrados por quilo, né? Então, se vocês observarem mais ou menos isso aqui, né? Deixando mais ou menos ali, então, podar no primeiro frio, mais ou menos, é onde eles tiveram mais ou menos o maior teor de antocianinas, certo? Isso mais ou menos serviu para os 2 ciclos que eles avaliaram, certo? Em relação, então, à variação no BRICS, ou seja, a quantidade de açúcares,
da uva Merlot sobre os porta-enxertos Paulsen 03 e Coderic 3 submetido aos diversos níveis de desponte, também mais ou menos eles tiveram mais ou menos aquilo, uma melhor resposta de maneira geral, sobretudo no primeiro ciclo que eles avaliaram, tendo em torno de 2,5 metros por quilo de área foliar. Certo? Então, o que é os 2,5 metros por quilo de área foliar? Voltando no primeiro slide, é a realizar aquele desponte que meio que o pessoal geralmente faz, né? Que deixa até o quarto arame da espaldeira, mais ou menos. Por quê? Porque isso aqui, esse primeiro desponte, por que foi menor? Porque daí eu tinha um excesso de vegetação e o que acontecia? Ele não foi despontado, ou seja, não foi feita aquela retirada dos ramos mais apicais que eram um dreno de fotoassimilados, ou seja, que eles estavam só consumindo, não foi retirado. Então daí aqui foram retirados, então daí o que ficou consumindo os carboidratos foram somente os cachos, e por isso então que eles tiveram um aspecto qualitativo melhor. Enquanto que nesse aqui, por que também não foi o tratamento melhor avaliado? Porque aqui já era uma quantidade de folhas muito pequenas fazendo fotossíntese, né? Uma área foliar muito pequena e que não teve a capacidade de nutrir esses cachos de maneira satisfatória, certo? Então, essas referências que foram utilizadas na área de hoje, né, na aula de hoje, já finalizando, né, bastante desses experimentos foram retirados desse livro, Viticultura de Altitude. Como eu já comentei com vocês, ele tem bastante conteúdo e direcionado aqui para a região do Planalto Catarinense. O livro do professor Eduardo Giovannini, também bastante prático. E este livro, então, Manual de Viticultura, né? Ele é bastante técnico também, esse livro. Esses dois aqui vocês encontram na biblioteca. Esse aqui, por enquanto, ainda não tem. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. E qualquer dúvida, vocês podem, então, me contatar no WhatsApp, algum esclarecimento, alguma coisa. Certo? Ou através do meu endereço de e-mail. E espero que tenham uma boa semana e até o próximo encontro. Um abraço para vocês.